Boa noite, gente. Boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma live. Hoje live sobre xamanismo. Afinal, o que é xamanismo? Por onde começou, da onde veio, para onde vai. Live essa é muito especial, né? É o pontapé de um novo projeto. Sejam bem-vindos, quem estiver chegando. Boa noite a quem está chegando aí, sejam bem-vindos. Boa noite, Bruna, seja bem-vinda, querida, tudo bem? Como estão as coisas? Meu áudio tá bom? Eu tô bonito? Vamos pôr uma musiquinha aqui. Boa noite para quem está chegando, sejam bem-vindos a mais uma live. Maçã verde é linda, maravilhosa e gostosa. Se eu tô assim, eu tô uma beleza. Vê se o som tá muito alto, por gentileza. Boa noite, gente. Sejam bem-vindos a mais uma live. Eu tô adiantado, né? Tá travando? Deixa eu dar uma olhada aqui na minha internet. Aí. Vou baixar um pouquinho aqui. Espera só o pessoal chegar. Eu adiantei um pouco. Daqui a pouco eles estão por aí. Enquanto isso a gente pode conversar sobre tudo um pouco. Gabriel, boa noite. Sueli, boa noite. Everton, boa noite. Sejam bem-vindos. Oi, que mais tá aqui? Boa noite, Everton. Que Mãe Jurema te abençoe hoje e sempre. Você tá bom? Como estão as coisas? Boa noite, Sueli. Que Mãe Jurema lhe abençoe hoje e sempre. Tá tudo bem por aí? Como estão as coisas? Eu quero contar uma coisa aqui. O tempo das profecias sempre existiu, né? E tem muitas profecias que falam de muitas coisas, né? Algumas coisas, a maioria delas fala de desgraça, né? Infelizmente, poucos são os tempos de bonança que as profecias trazem, né? E desde lá da minha adolescência eu ouço essa profecia de 2000, né, até de 2012 também, que fala que a Terra estaria passando por momentos de mudança intensos, né? E de fato hoje a gente vê que alguma coisa não está muito certa, as coisas não estão como deveriam estar. Ou não estão mais como eram antes, né? Porque qual que é o parâmetro que a gente pode estar utilizando para falar que não deveria, como deveria estar? As coisas mudam. Inclusive a própria Terra muda. Ela é um ser vivo, né? Ela muda. E eu tenho observado que muitas coisas estão acontecendo tudo ao mesmo tempo. Eu digo que desde 2019 parece que a gente está num processo de guerra interminável, né? E eu não estou falando de guerra global, país contra país, eu estou falando a humanidade em si está passando por um problema, né? Boa noite, Carol. Por um problema de muitas mudanças. A grande questão, quando a gente entra dentro dessa questão do xamanismo, é pensar qual que é o nosso papel perante a grande mãe, né?
Eu digo a grande mãe porque tudo vem dela e tudo volta para ela, tudo é dela, a ela pertence, né? Quando eu falo isso, eu tô falando da Mãe Terra. A Mãe Terra é dona de tudo, né? Ah, hoje estava vendo algumas reportagens e eu vi que existe uma grandíssima anomalia magnética que está bem em cima do Brasil. É engraçado olhar, né? Tipo assim, a gente tem muitos vizinhos, um país colado com o outro, mas essa grande massa magnética está exatamente sobre nós. E o que isso quer dizer? Para algumas pessoas dizem que essa radiação, né, essa questão dessa massa magnética, ela é extremamente prejudicial. Outras pessoas falam que faz parte da mudança. Eu me lembro na data do tsunami, eu conversando com meu pai, lembro da data do tsunami, que dizem o seguinte, né, que graças ao tsunami a Terra movimentou seu eixo. Até todo mundo sabe, eu acho que imagino, né, que a maioria de nós sabe que a Terra, o eixo da Terra é levemente tombado. E muitos dizem que por conta desse tsunami que houve, a Terra se movimentou 1 grau de volta à postura vertical, como a gente conhece. Boa noite, Dani. Boa noite, Péricles. Boa noite, Ingrid. Boa noite, boa noite, boa noite. E desde então, desde da época do tsunami, a gente percebe que a Terra está passando por umas coisas meio esquisitas. Ela tá diferente. A gente está se sentindo diferente, né? Meu pai costumava dizer que seres de outros mundos, outros universos, outras dimensões, pra gente não falar ET, batiam muitas palmas para nós, sendo seres humanos, porque dizem que a vida humana ela é tão intensa que ela valeria, vamos supor assim, equivalente a 10 mil anos, 10 milênios, né? 10 mil anos quando você cruza a fronteira de volta para o espiritual. Imagina a intensidade do que é ser humano, né? Nós estamos aqui num sistema extremamente egóico, né? A gente é ego, a gente é feito do ego. Nós vivemos do ego. Nós lidamos com o ego diariamente, constantemente, a todo momento. Flávia, boa noite. Amanda, boa noite. Natália, minha querida esposa, boa noite. Então, quando eu vejo essa questão dessa massa, quando eu vejo essa questão de tsunamis, quando eu vejo... alguma coisa está acontecendo. A Terra em si está passando por alguma mudança, né? Algumas pessoas dizem, inclusive, que acho que a coisa mais grave e intensa é que é a mudança dos polos magnéticos, né? Eu vou ser sincero, eu não acho que a humanidade em si corra risco. E é difícil falar até que eu vou ser gongado por conta disso, do que eu vou falar, né? Boa noite, gente. Eu vou ser até gongado pelo que eu vou falar. É uma coisa um tanto quanto intensa, mas a realidade é que essa questão, por exemplo, do aquecimento global, né? Ela tem a ver com nós. A gente tem que cuidar da Terra. A gente tem a ver, sim, com a questão da natureza e tudo mais. Mas também tem a ver com a própria mudança da nossa Terra, né? A nossa nave está passando por grandes mudanças, né? Algumas pessoas dizem que hoje nós temos noção de 24 horas, né? Mas na verdade são 16. A Terra está girando num sentido tão rápido, mas tão rápido que é equivalente a 16. Tanto que muita gente acorda e fala assim, nossa, mas o dia passou, né? Eu quase nem vi passar o dia. E essas mudanças estão acontecendo a todo momento, né? E a grande questão do que a gente vai debater rapidamente no dia de hoje, eu vou trazer até alguns exercícios e coisas do gênero. Qual que é a nossa função? Qual que é a nossa obrigação, né, com relação a tudo que está acontecendo? A questão tecnológica, o luxo tecnológico,
A visão social, será que ela está sendo benéfica ou prejudicial? Qual o impacto disso dentro das nossas vidas? O que estamos deixando para depois? Para quem estamos deixando? Estamos deixando? Essa acho que é a pergunta principal. Estamos deixando alguma coisa? E se sim, o quê? Né? Enfim, fica como reflexão sobre tudo que está acontecendo. Eu acredito... Aí se vocês me perguntarem, se eu tiver essa liberdade de me expressar sobre o que está acontecendo, eu diria que a Terra está voltando para a posição original dela, né? E com isso, muitos portais vão se abrir. Portais de maturidade, maturidade espiritual, maturidade emocional, maturidade. Talvez a gente não vai ver, né? Nós agora não vamos ver, mas é nossa obrigação preparar a terra e a semente para o que está vindo. Como que a gente vai deixar para os nossos filhos? O que a gente vai deixar para os nossos filhos? Quais são os ensinamentos disso tudo, né? Então, antes da gente começar a nossa aula, workshop / conversa, eu vou pedir para que vocês fechem os olhos rapidamente. Peço a presença dos nossos mestres, mentores e guias, anjos e arcanjos, encantos e encantados, os nossos sagrados orixás, toda a benevolência divina. Peço a presença do meu eu superior, aos grandes caboclos, os mestres da natureza, que manifestem sua força no dia de hoje, tragam as pessoas que é para ouvir, permita-me também aprender, né, a fim de que eu me torne um grande instrumento perante a espiritualidade. Que as bênçãos do verde, as bênçãos da floresta se estendam sobre nós, sobre nossa casa, sobre nossa família, a todos que amamos. E que a natureza seja nosso guia, o nosso norte. Que assim seja, que assim seja, que assim seja. Boa noite, gente, vamos lá. O dia de hoje eu quero conversar com vocês sobre xamanismo. O que é xamanismo, gente? Qual que é esse lance de xamanismo? O que é xamanismo? Para onde vai xamanismo? Quem é xamanismo? E tudo isso, né? Quem que lida com isso? Primeiro, eu quero começar de uma forma um pouco mais simples, né? Eu preciso me apresentar para vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Gabriel Leopoldino, né? Eu sou líder da Morada do Sol, espaço esse localizado aqui na Zona Leste, próximo ao Shopping Anália Franco, né? A princípio era um espaço holístico, mas a espiritualidade não quis somente assim, e hoje a gente faz atendimentos também espirituais dentro desse mesmo espaço, onde é a morada do CDC, né? Casa de Desenvolvimento e Cura, Caboclo Pena Branca, tá? Eu sou a terceira geração de pessoas ligadas, né, dentro da religião do Candomblé, terceira geração também ligado a questões da Umbanda, né? Mas muito mais do que isso, eu sou um aprendiz da espiritualidade. Só que a minha história, ela começa um tanto quanto conturbada, porque a minha família, ela tem o dom mediúnico da incorporação, né? E durante esse meu período de tempo, eu tive vários conflitos, até mesmo com meu pai, com relação a isso, onde eu sentia uma forte necessidade de cura, de ajudar as pessoas, mas a incorporação em si, para mim, era uma coisa muito além. Eu não conseguia entender como que ela funcionava, né? E por conta disso, eu tive muitos conflitos internos, externos, familiares, e como toda pessoa acho que deve fazer, eu fui bater minha asa, né? Fui voar, fui conhecer, fui aprender. Minha primeira iniciação foi o Reiki. Minha iniciação de Reiki aconteceu
há 21 anos atrás. Sou mestre Reiki há 21 anos. Depois disso veio o tarô, depois disso veio cromoterapia, depois disso cristaloterapia, veio radiestesia, o aprofundamento do Reiki, né? Eu tive outros tipos de Reiki, o Amadeus, enfim, gente, muita coisa que eu vim aprendendo, né? Utilizo tudo isso hoje em dia? Não. Eu tenho uma forma mais liberal, universalista de trabalhar, né? Até que eu tive a oportunidade de conhecer o xamanismo, onde eu tive muitas vivências, e aí eu percebi que a função de um Cambone dentro da Umbanda, se é que não estou desdenhando, mas ela pode ir um pouco além. Quando você projeta uma questão de cura, é muito mais importante que você aprenda com seus mestres, com seus mentores e os seus guias, do que deixar tão somente eles fazerem o trabalho. Tem uma dor de barriga, chama o caboclo. Tem um problema com dinheiro, chama o Exu. Tem um problema não sei o que, chama... vou pedir pro anjo da guarda, mas e aí? Peraí. Vamos parar e ouvir a questão toda. Você tá fazendo a sua parte? Você tá vivenciando a sua parte? Você tá fazendo o que você deveria estar fazendo? Porque assim, é fácil a gente deixar a responsabilidade na mão do outro. É fácil deixar que a coisa tão somente flua para que o outro resolva. Mas e aí, qual que é a sua parte com relação a isso daí? O que você faz? Qual que é o seu poder? Qual que é a sua força? Qual que é o seu desenvolvimento? Da onde veio o seu conhecimento? Para onde vai o seu conhecimento? Se tudo é o guia, o guia, o guia, o guia, o guia, é mais fácil a gente somente lidar com o guia e a gente ficasse do outro lado, né? Traz o guia de volta para cá e deixamos que ele resolva o problema, né? Enfim, com relação a isso, eu vim tendo vários desenvolvimentos, muitos aprendizados com relação a tudo que eu vim aprendendo, né? As minhas experiências foram tanto quanto intensas. Eu tive coisas extremamente positivas e outras extremamente negativas. Experiências. Não se deve dizer que experiência é boa ou ruim. Experiência é experiência. E aí nasceu, dentro da questão do xamanismo, me deu uma independência de algo que eu já buscava há muito tempo, né? Depois do xamanismo veio intensificações com a Umbanda, com a Jurema Catimbó, o Catimbó Jurema, enfim, muitas outras coisas vieram acontecendo depois. Mas o meu carro-chefe de aprendizado e desenvolvimento, posso dizer que foi o xamanismo. Mas afinal de contas, o que é o xamanismo? Da onde veio, para onde vai, o que ele faz, para quem ele é, de quando ele é, né? O xamanismo é o encontro do homem, né, com a natureza. Quando se fala de xamanismo, ele vai altamente contra algumas questões religiosas. Porque se você vai em determinadas religiões, fala-se de 10 deuses. Se você vai em outra, fala de 3, e outras fala de 1. O xamanismo ele é engraçado. Ele lida com tudo sendo Deus. Tudo é Deus. Dentro do xamanismo, tudo que vem através da natureza é Deus. Até nós mesmos. Não somos naturais, né? A gente não nasceu de uma questão natural. Então nós somos deuses, né? Então pro xamã, daqui a pouco a gente vai conversar sobre os tantos xamãs que existem aí pelo mundo. Pro xamã nada mais é que ver uma água correndo é o sangue de Deus. A carne do animal que ele consome é a carne de Deus. Ele vive Deus. É muito diferente de uma visão cristã que espera que você seja bom a fim de encontrar o paraíso e até então Deus. Não, pro xamanismo não existe isso. Não existe isso. A gente não espera encontrar Deus. Nós estamos vivenciando Deus. Deus está aqui a todo momento.
a cada ato que nós temos. Inclusive interessante dizer que para o xamã, assim, céu e inferno é agora. Tudo é agora. É agora. Quando você cai para o xamanismo, você começa a perceber que você é responsável pelos próprios atos. Né? Hoje você comete uma falha e amanhã essa falha ela é cobrada. Ah, mas Deus está me castigando. Te castigando do quê? É engraçado pensar nesse Deus sádico, sabe? Ele é castigador. Ele é tão poderoso, né? Ele é tão poderoso que ele pode criar a vida. E ele se diverte como? Te castigando. Ele não tem nada para fazer, né? Então ele vai criar uma situação ali para te castigar. É a mesma coisa com um menino, né? Uma criança com uma lupa na mão. Tá tendo sol, ele vê a formiguinha, ele torra a formiguinha. Por quê? Porque ele pode. Ele não tem nada pra fazer, ele acha divertido aquilo, destruir a vida. Aí Deus tá te punindo por aquilo que você tá fazendo. Você, filho do próprio, feito a imagem e a semelhança, né? Com as suas individualidades, tem um pai que ele é castigador. Não é esquisito essa história? Não é meio estranha? Ela não traz uma conotação meio sádica, assim? Eu acho esquisito isso. Sempre achei esquisito isso. E quando eu entrei pro xamanismo, eu percebi que eu vivia, mas não via a vida acontecer. E o xamanismo me trouxe algumas visões que eu não tinha. Ele me permitiu ver coisas que eu não via, que eu não sentia, que eu não sabia que estava ali. E aí você pergunta assim, Gabriel, o xamanismo é para todos? O xamanismo é para todos. Se você é natural e faz parte da natureza, você comunga com ela, você vive dela, se absorve dela, você é parte dentro de um ciclo da própria natureza, todo mundo tem a capacidade de ser xamã, sim. Todo mundo tem a capacidade de movimentar energias. Deve-se fazer. Eu acho assim, na minha cabeça, dentro da minha experiência aí, né, de mais de 20 anos de experiência, de coisas que eu tenho visto e desvisto, existem duas coisas que eu falaria para a humanidade no dia de hoje. São duas ferramentas importantes. O Reiki, que eu acho que todo ser humano deveria ser reikiano, todo. Põe as crianças para aprender na escola, ela já deveria ser reikiano. O Reiki traz outras visões, traz amadurecimento espiritual. O Reiki te dá uma independência, uma liberdade, né? E a outra questão é o xamanismo, que aí você entende onde você faz parte do todo, né? Mas afinal de contas, onde que nasce esse xamanismo? O termo xamanismo, ele fala muito sobre os nativos asiáticos que viviam de práticas espirituais ligadas à natureza, tá? Mas só que na verdade, todos os seus ancestrais, eu não te conheço, pode ser que eu não te conheço, tá bom? Todos os seus ancestrais vieram primeiro do xamanismo. Ah, mas eu sou europeu, mas eu sou africano, não importa. Não importa. O princípio do homem era comungar com a natureza e estar próximo a Deus. Não é esse Deus sentado no trono e punitivo, mas era um Deus que ele adorava a própria criação. É engraçado, né? Uma religião fala assim, tudo que você deve fazer é adorar a Deus. Você só pode adorar a Deus. E quando eu chego para vocês e falo assim, Deus adora a criação, fica meio esquisito, né? Parece até descontextualizado, né? Uma coisa meio... Da onde você está tirando isso daí? Né? É a mesma coisa de que nós que somos pais olhar para nossa cria. Deus nos olha da mesma maneira. A única diferença é que ele dá liberdade. Nós também temos que dar, né?
mas tudo dentro de um conceito. Tá, Gabriel, que xamanismo é esse que a gente está falando? Se você for para o Japão, estamos falando de shintoísmo. Se você for para a África, estamos falando dos quimbandas, estamos falando do povo Yorubá. Se você vem aqui pro Brasil, nós estamos falando do povo Guarani. Se você vai pro Peru, enfim, tem os norte-americanos, tem os Cherokees, tem os... Enfim, tem uma infinidade. Tem uma infinidade de tribos que viviam e viveram através do xamanismo. Porque se você pega o conceito de que xamanismo é tudo que você tem em contato com a natureza, você vai vivenciar os 4 elementos, você vai vivenciar infusão de ervas, você vai vivenciar meditação para entrar em contato com a sua força pioneira, né, sua força superior. Você vai falar de animais de poder, você vai falar de cachimbo, de maraca, de fumaçadas. Tudo isso é xamanismo, está dentro do xamanismo. É o que ele é. O xamanismo é a prática que te devolve para casa. E eu posso provar para vocês que vocês todos já beberam do xamanismo, literalmente falando. Tá bom? Tá aqui. Uma dose de xamanismo. É isso aqui, um chá. Se você algum dia bebeu algum chá, eu posso perguntar para vocês o porquê. Alguns vão falar assim, olha, eu tomei chá de erva cidreira para me acalmar. Ah, eu tomei chá de boldo pro meu estômago. Certo, né? Enfim, tem vários chás. A gente não vai entrar no mérito do chá agora. Mas eu quero fazer uma pergunta para vocês. Se eu perguntar para vocês quem preparou esse chá, quem fez esse chá para vocês, vocês provavelmente vão me responder a mãe de vocês, o pai, né? Para quem já tomou chá aí, pode se manifestar. Tomou chá de quê para quê? Chá de hortelã. Chá de hortelã é uma delícia, né? Chá de quebra-pedra. Para que serve chá de quebra-pedra? Para quebrar pedra, né? Para tratos dos rins. Tá. A gente vai partir do princípio de que o seu pai mandou sua mãe, seu ancestral direto, né, uma geração anterior, falou para você tomar esse chá, porque ele é bom para tal finalidade. Chá de alecrim, a Amanda falando. Chá de alecrim para quê, Amanda? Alecrim no franguinho também vai bem, eu adoro. Chá de alecrim para quê? Unha de gato. Então, podem... Eu tomei muito chá de boldo, a Natália falando. Chá de boldo é horrível, né, gente? O bicho amargo. Mas olha, sinceramente, pro estômago não existe coisa melhor. Toma chá pra tudo. É isso aí. Ó, olha o que a Sueli tá falando. Já tomei vários tipos de chá, pois minha origem é indígena. Beleza. Agora a gente vai entrar num conceito muito interessante. Se você tomou um chá e seu pai ou sua mãe te ensinou, provavelmente você esmungou para ansiedade, a Aniele falando. Se vocês tomaram um chá e foi seu pai ou sua mãe que te ensinou, quem ensinou pro seu pai e pra sua mãe? Quem ensinou antes do seu ancestral, quem que foi que ensinou? Tomei pau de cedro para inflamação no útero. E funciona, Sueli? Funcionou? A minha pergunta para vocês. Eu quero uma aula interativa, um workshop interativo, uma conversa interativa. Quem ensinou para os pais de vocês que tal chá era bom para tal finalidade, para aquilo que você estava buscando? Quem que é? Os pais dos meus pais, a Ingrid falando, os pais dos meus pais que ensinou. E quem ensinou os pais dos seus pais? Vamos lá, Ingrid. Conto com você, Ingrid. Eu tenho certeza que você vai conseguir me responder.
Quem ensinou? Os pais dos seus pais. Olha que legal. A Sueli falando, né? Os ancestrais. O Périx falando aí. Quem ensinou foi os ancestrais. Tá. Os vozinhos mais velhos, minha avó, que era filha de escrava. Ó, aprendeu em uma tribo. Tá bom. Agora a gente vai entrar no sistema parafusante da coisa. Quem ensinou foi a tribo. Ó, todo mundo falando que quem ensinou foi a tribo. Tá bom. Quem foi o primeiro índio que teve a noção de que se ele pegasse a erva cidreira e fizesse um chá e tomasse aquilo, ele ia ficar bom para uma determinada questão? Como que ele chegou a essa conclusão? Por que ele não pegou uma coisa que era tóxica, um cogumelo, alguma coisa, tomou e morreu? Ou será que os índios eram feitos de eliminação, né? Fulano, o Birajara tomou aquele cogumelo ali, não pode tomar porque ele morreu. A própria natureza. É o Roger que tá falando. Foi a própria natureza, Roger? Muitas tentativas, mas essa tentativa era com base na vida, né? Porque a Natália falando que eles comungavam e conversavam diretamente com a natureza. E como que se fazia isso? Antigamente, os nativos, eu não gosto de usar o termo índio, né? Porque cada tribo é. Enfim, antigamente os nativos tinham um sistema mediúnico que ele é diferente do nosso dos dias de hoje, onde ele entrava em transe. Entrar em transe não quer dizer que ele está incorporando, entrar em transe não quer dizer que ele saiu do corpo. O entrar em transe, ele é um sistema muito interessante e eficaz, porque ele fala muito sobre uma questão de você estar entre mundos. Você entra em transe, o que o povo de cima quer conversar, eles passam um recado, o que o povo de baixo quer. Então, na verdade, o xamã, ele é um intermediário. Eu sempre brinco dentro dos cursos, né? Que ele é o cara do pedágio. Ele não tá em São Paulo, mas também não tá na Baixada Santista. Ele tá no pedágio. Ele é o cara do pedágio. Ele tá no meio de tudo e de todos ali. Ele traz informações, ele leva informações, ele vê informações todos os dias, o tempo todo. Certo? Essa é a função do xamã. Tá? A minha pergunta, que não quer calar, é a seguinte. Se o xamã é o cara do pedágio, como que ele atuava? Isso, ele é a ponte. Ayahuasca. Algumas pessoas, Bruna, você entrou numa questão muito interessante agora. Algumas pessoas dizem que foi a própria natureza que ensinou o homem a ayahuasca, né? E a gente fala de muitas bebidas de poder, coisas que eu falo no curso, né? E a ideia desse dia de hoje é dar uma abertura para vocês entenderem, sentirem até onde esse workshop é seu chamado, tá? A ayahuasca, não sei para quem conhece ou não, é uma bebida enteógena, ou seja, ela faz você entrar em estado de. É difícil explicar, mas ela te deixa entre mundos. É um transe. É um transe. E esse transe permite que você entre em contato com a natureza. Mas é interessante esse transe porque é o seguinte: quando a gente fala de incorporação, a gente imagina o seguinte: o espírito se acopla ao seu espírito, o seu próprio espírito, e ele toma conta do seu corpo. Quando você fala da ayahuasca, por exemplo, ela faz um sentido muito esquisito. Nós não vamos buscar, ela nos mergulha para dentro. Ela traz conotações internas que se liga ao todo.
Ou seja, você não vai até o espaço para buscar Deus. Você entra para dentro e vê Deus. É diferente, né? E é exatamente isso. Até o termo é interessante porque, assim, cada árvore, cada espaço, cada local possui o seu protetor. Esse protetor a gente dá o nome de, aqui pelo menos no Brasil, de encantado. Outras nações fazem a mesma coisa. Também cada um tem o seu encantado. Os gnomos, por exemplo, não são encantados brasileiros. Já são para os celtas. E aí tem tantos outros que atendem essa conotação dos encantados. Os encantados são seres naturais. São seres naturais que trazem orientação do homem, né? Ele faz a ponte. É engraçado, é um círculo, né? Desculpa, é um triângulo. É o homem, a natureza e o espiritual. E todos eles precisam se entender, né? Então o xamã, ele é o escolhido dentro da natureza humana para representar os homens. Um xamã consegue, por exemplo, tirar você do seu corpo e te levar para sua tribo para você ser tratado. Enquanto o xamã, o corpo físico dele está te tratando aqui no plano material, o espírito dele está te tratando no plano espiritual. Esses encantados fizeram um acordo com a humanidade de auxiliar. Então, como que funciona esse acordo? Você nos trata bem, você cuida da gente e a gente se ensina. A gente tira você do seu véu de ignorância. Porque a gente coloca a natureza como a parte de nós, sendo que ela é parte de nós, né? Então, o xamanismo nada mais é do que uma ligação, uma volta para casa. Quando eu falo de xamanismo para vocês, eu estou fazendo um convite para que vocês peguem a herança que vocês têm, que é de direito de vocês, e põem em prática. Pega aquilo que os seus ancestrais lhe deixaram, erros e acertos, seu poder espiritual, aquilo que corre nas tuas veias, é o sangue branco, é o sangue vermelho, é o sangue negro, tanto faz a mistura dos três, a mistura de dois, e coloca isso em prática. Isso dá para você uma responsabilidade maior sobre sua própria vida. E volta para sua casa. Onde é sua casa? Sua casa não tem nada a ver com paredes, né? Sua casa não tem nada a ver com telhado. Sua casa não tem paredes. O telhado são as estrelas. É isso, né? Então é o fato de você estar em comunhão com a força. É voltar para Deus. É voltar para a natureza, para a grande mãe. Isso é xamanismo. Vamos ler aqui um pouquinho para vocês. Respondendo a pergunta do Roger. O Roger está falando aqui. Amanda, repete sua pergunta que eu não entendi, por gentileza. O Roger fala o seguinte: a ayahuasca pode se tomar sozinho? A ayahuasca não deve ser tomada sozinha, porque é o seguinte: quando você abre um processo de enteógeno, é necessário ter toda uma preparação e alguém que zele por você. Um exemplo disso seria o seguinte: você faz uma festa com bebida, comida e tudo mais e deixa o portão aberto. Quem que vai entrar na sua festa? O portão está aberto. Qualquer pessoa pode entrar. Então é importante sempre que tenha alguém que zele e cuide de você durante o processo. Tá? É importante isso. O que é xamanismo? Xamanismo é o fato de você estar em comunhão com a natureza, beber da natureza, viver natureza, sentir natureza, tá? Aí que eu falo, né? Tem um pedaço aqui da apostila que fala o seguinte: a busca do homem dentro da natureza tinha uma frase célebre que todos nós ainda nos perguntamos até nos dias de hoje. Qual é o sentido da vida? Né?
Aí o homem começa a entender as estações do ano, o dia e a noite, o claro e o escuro, os elementos, né? Quais são os 4 elementos que regem a gente e o que eles regem, né? Terra, ar, fogo e água. Esses 4 elementos são os elementos que sustentam a vida, né? São os elementos que vocês possuem no seu corpo, né? Pergunta da Amanda. Nossos ancestrais também receberam intuição e visitas escritas e de outros seres que também ensinam, como na construção de pirâmides. Certo, concordo. Não seria também uma forma de receber conhecimento? Sim. O conhecimento ele é tão amplo que a natureza ensina, a terra ensina, o espiritual ensina, outros irmãos de outras dimensões, de outros planetas, de outras questões ensinam, né? O interessante é você, como que você sintoniza isso. O que a história te traz isso, né? O quanto ela te impacta nessa questão. E sabe qual que é a questão toda? O sentido da vida é você descobrir quem você é. Aí entra um pouco de Raul Seixas, né? Você é aquela metamorfose ambulante. Ontem você gostava de pizza, hoje você gosta de lasanha. E tá tudo bem. E tá tudo bem. O problema, principalmente vejo eu como terapeuta, é que hoje a humanidade se esconde através de hipocrisia, de máscaras sociais totalmente desnecessárias. Fala assim, eu te achei bonito. Eu achei aquilo que não foi legal. Tudo é a forma como a gente se expressa. Né? A gente tem uma questão sempre de subjugar, de humilhar o outro. Acho uma coisa tão ridícula. Porque sem o outro você não existe. Eu vou falar uma coisa muito feia aqui, né? Mas eu digo para todos os meus afilhados e o pessoal que eu atendo e, né, todas as pessoas que passam na minha vida. Até para limpar a bunda da gente, a gente precisa de alguém que faça um papel higiênico. E essa é a verdade. Nós dependemos um do outro. A gente acha assim que somos individuais. Sim, temos nossa individualidade. Mas na verdade a gente vive num grande formigueiro. O que o outro faz impacta diretamente na nossa vida. Tá acontecendo uma guerra lá do outro lado do planeta. Quem é sensitivo tá penando isso daí, é pesado. Mas o que tem a ver comigo? Não é no meu, não é a minha grama, não é no meu vizinho, não é nada, não. É, mas tá na Terra, né? A todo momento a Terra tá ensinando, a todo momento tá dando dicas de que a gente tá pisando na bola. Não pode ser assim, achar que não é conosco, né? Quais são os dons de um xamã? Os dons de um xamã é tudo aquilo que realmente liga, interliga ele à natureza. Então, por exemplo, conversar com plantas e animais. Ah, olha a Bruna falando. Igual essa tragédia no Rio Grande do Sul que está abalando de verdade o psicológico de gente que está muito. Sim, sim. Eu tive pessoas que fiz atendimentos específicos para essa finalidade. A pessoa está totalmente fora da casinha. É isso. É isso que está acontecendo. E não dá para ficar indiferente. Você tá entendendo? Porque como se pede para que alguém tenha clemência de nós se a gente não tem clemência de ninguém? E se você tem um pouco, por que não dividir? Essa história, muitas das questões políticas dividiu, rachou o nosso Brasil, por exemplo, né? A gente pode falar um pouquinho mais da nossa nação. Mas a realidade é que não dá para ter um político de estimação. A gente tem que pensar assim: para qual é o sentido dele estar ali? Eu quero bem-estar para minha família, mas eu quero bem-estar dos meus vizinhos, eu quero do meu bairro, da minha cidade, do meu município, da minha cidade, de tudo. Então somos um todo. A partir do momento que você adota um político de estimação, você vai só tão de acordo com os ideais dele, sendo que os ideais dele é cuidar bem da nação. Ponto. Não é essa a função? Acabou. É engraçado. Eu ganhei um vaso de flor da minha mãe há uns anos atrás, próximo de quando eu casei, e eu coloquei esse vaso de planta perto de um local e essa planta começou a morrer.
né? Ela veio da casa da minha mãe, pode ter sido isso, choque de energia, né? De ambientação, mas depois de uns 3, 4 meses ela começou a morrer. Eu passava por ela e ela caindo, ela morrendo, morrendo, morrendo. Até que chegou um dia eu falei assim, qual que é a sua? O que que tá acontecendo com você? Aí eu sentia isso, que ela me apontava para outro local. Falei assim, eu acho que você tá querendo ir para outro local ali, né? Onde tem essa luz meio indireta, tudo. Puxei o vaso de flor para lá, né? Dessa planta para lá. Ela cresceu abundantemente. E é engraçado ver aqueles velhos. Eu adoro usar esse termo. Meio stand-up agora. Aqueles velhos que vêm e falam assim: minha ruda tá morrendo, mãe. Olha que como tá essa ruda, não sei o que. O velho vem lá, ele desenterra, dá uma cavucadinha, mexe ali um pouquinho na terra, põe ela de volta. Daqui a pouco ela vira um tolete, vira uma árvore de arruda. Aí você fala assim: mas essa planta tá de tiração, porque a pessoa não colocou nada de diferente ali. Ela foi lá e misturou. O que é que ela tá fazendo ali que eu não tô entendendo? O que é que ela tá mexendo ali que eu não tô entendendo? Né? E tem algumas pessoas que têm esse dom realmente de lidar diretamente com árvores, né? De lidar diretamente com plantas. Uma outra função que o xamã tem muito, essa é uma coisa que a gente chama de viagem astral ou de sonhos lúcidos. Do que se trata isso? Não sei se já aconteceu com vocês, podem ir se manifestando, tá? É uma conversa. Que você dorme e você encontra com alguém no plano espiritual, às vezes uma pessoa que você conhece, outras pessoas que você não conhece, né? E aquilo fala assim, meu, parece que eu senti o cheiro da pessoa, eu senti o toque, como se a pessoa realmente tivesse pele. Eu entendi o intuito da conversa. Você acorda emocionado. Você acorda tão emocionado que você fala assim, não é possível que não tenha sido real, né? E é isso daí a gente chama de corpo de luz, viagem astral, sonho lúcido, tá? Tudo isso tem uma explicação dentro do xamanismo, tá? E a gente sempre conversa sobre isso também nas nossas aulas. Infusões e preparo de banhos e chás. Já aconteceu até acordada, a Amanda falando. Acontece, às vezes acontece. Às vezes acontece. Tem hora que você até é ejetado do corpo, né? Você tá lá olhando pro nada, daqui a pouco você... Pum! Fala assim, meu Jesus, onde eu tô? Daqui a pouco você volta pro seu corpo de novo e fala assim, Jesus, onde eu fui? Quem sou eu? Parece que um caminhão espiritual atropela a gente, né? Infusões e preparos de chás, de banhos e chás. Quem nunca tomou um banho de erva, né? Ah, eu tomei um banho de erva porque tenho facilidade de transitar nos dois mundos, e é maravilhoso. Eu vou ser um pouquinho mais realista, Sueli. O dom, sim, é maravilhoso, não posso discordar. O fato de você ir para outros lados dos outros, né, do mundo, não dá para ser romantizado, porque às vezes o bicho pega lá do outro lado, né? O negócio é louco, né? Esses dias eu tive um sonho, eu vou compartilhar isso aqui com vocês. Eu tive um sonho onde eu sonhei com meu pai, ele estava dirigindo um carro, né? E o carro, tipo assim, ele disse para mim, olha, o carro quebrou. E ele ligou para algumas pessoas para virem ajudar a lidar com o carro quebrado lá, enquanto ele abriu o capô lá do carro e ficava mexendo no motor debaixo de uma chuva. As pessoas chegaram. Só que as pessoas não eram pessoas de bem. Eram pessoas assim que queriam me pegar mesmo. Era um negócio meio louco, parecia uns zumbis, uns negócios assim. Eles tentaram entrar no carro e aparentemente o pai que eu tava vendo ali não era o meu pai de verdade. Era alguém meio que disfarçado. E quando a coisa começou a se intensificar demais, que eu tentei travar as portas do carro, tudo, que os caras conseguiram abrir para me pegar, o seu Tupinambá me tomou o corpo. Ele tomou o meu corpo. Eu me lembro assim, eu tinha relances do que estava acontecendo. Quando eu olhei pro chão, todas as pessoas ali, tinham 5, 6 caídos no chão. E quando chegou na vez do meu pai, que ali no sonho eu entendi que não era realmente o meu pai, ele dava algumas flechadas de luz, era engraçado, que eu nunca tinha visto um negócio daquele. Era uma luz material, para vocês entenderem, né?
E ele flechou esse cara umas 6, 7 vezes. Ele bravo com esse cara porque ele tinha aberto, ele tinha feito uma arapuca pra mim, né, uma armadilha, e ele bravo comigo falou assim, você tem que ficar mais esperto, né? Da onde ele tirou essas flechas, da onde ele tirou esse arco, não me perguntem, mas ele usou todo momento o meu corpo ali espiritual, que é um corpo de luz que a gente sempre tá falando aqui, né, para essa finalidade, né? E eu sonho extremamente lúcido. Eu tenho muitos sonhos lúcidos, né? Então, essas infusões e preparos de banhos e chás servem exatamente para você restabelecer seu corpo espiritual, o seu corpo energético. A maioria das doenças, elas nascem através dessa descompensação emocional ou psíquica. E o banho tem a capacidade de ajudar a restabelecer essas energias. O chá tem a capacidade de tentar restabelecer essas energias, né? O bate-folha, né? Para quem já passou por um, que é maravilhoso. Que eu acho que é um dos melhores trabalhos que existe. Tem essa capacidade de restabelecer essas energias, tá? Utilizar-se de instrumentos peculiares como maracas e cachimbos. A maraca e o cachimbo, eu brinco, está para o xamã, assim como a varinha está para o Harry Potter. Ele nada mais é do que um... Desculpa o exemplo, meus exemplos são os melhores. Mas a realidade é que esses instrumentos são extensões do corpo, né, do xamã. Eles são extensões de como a energia deve fluir através do xamã. Para quem leu o meu livro já, A Morada do Sol, A Cidade dos Encantos, ali mostra muito como isso acontece, como foi lá nos primórdios e tudo mais, tá? Se vocês tiverem oportunidade, leiam. Esses dias eu bati aqui na internet e eu vi que tem as 70 primeiras páginas no Google. Dá para vocês lerem um bom pedaço do livro lá. Nem sabia que dava para fazer isso. E caso queiram depois, podem pedir aqui que a gente manda o livro para vocês, né? Que eles queiram comprar. Essa história então, do maracá, ou da maraca, e o cachimbo, e tantos outros instrumentos, penas, bastões e tudo mais, são condutores de uma grande energia que nasce dentro de nós. E muitas vezes não sabemos conduzir com o próprio corpo. E aí o que acontece? Você utiliza a ferramenta para essa finalidade. É a mesma questão do martelo. Você sabe que você precisa empurrar aquele prego para dentro da madeira. Você tem força para isso, só não tem a resistência para tal finalidade. Aí você pega um instrumento, né, uma ferramenta, justamente para martelar aquilo. Ou seja, você tem a força, você tem o conhecimento, mas não tem a resistência. Então, a ferramenta ela é uma extensão da sua vontade. Tá? Então, a gente usa muito isso daí. Desenvolver sentidos aguçados. Sim, acontece muito, principalmente após a aula de Animais de Poder, onde você começa a absorver um pouco da natureza animal, tá? E você começa a sentir melhor cheiro de algumas coisas, você consegue prever algumas coisas, os seus reflexos ficam melhor, a sua audição melhora, tudo melhora. E dá para você concentrar energia para tal finalidade, tá? Eu também tenho uma questão para contar aqui. Desde que eu casei, o Horus, que tá deitado ali... Horus, ei, vem aqui. Vem aqui. Desde que eu casei, o Horus, que é meu gato, ele tinha uma rixa muito grande comigo. Ele não gostava... Vem aqui. Vem. Ele tinha uma rixa muito grande comigo porque ele era independente e não aceitava a ordem, você tá entendendo? Ele era ele e ele não aceitava, ninguém era meu dono, ninguém manda em mim. Ele tinha um lance, olha lá, ó, falou aí pro pessoal. Como descobrir seu animal de poder? Fiz um teste na internet e não me senti conectada com o resultado. Lógico que não, com a internet não dá, gente. Vai fazer download a horas, pessoal. Vai fazer download do animal de poder, não dá não. É todo um desenvolvimento. Tem vários degraus para se chegar até lá, né? E por isso que
eu trouxe essa questão desse workshop do dia de hoje, porque pretendo abrir uma turma de xamanismo, né? Vai ser um workshop, né? Vão ter práticas individuais onde vocês vão poder fazer em casa e a gente vai sentir, lidar com algumas questões que envolvem essas questões de animais de poder, de plantas de poder, do cachimbo, da maraca, dos elementos elementais e tudo mais, tá? E o Horus, lá no começo, ele não aceitava a ordem. É muito típico dos felinos de que ele só obedece alguém que é mais forte, ele é superior, né? Ele só obedece a alguém superior. Ele não obedece uma pessoa fraca. O felino tem muito disso. O felino tem muito disso. O cachorro morre afogado junto com o dono. O felino não. Se você fraquejar, ele abre mão do dono, tá? O felino sempre está em busca de ou ele ser o próprio dono ou ele seguir alguém tão mais forte que ele respeita aquela condução. E o Horus, ele aprontava tudo que vocês podiam imaginar. Assim, ele era um terror. Ele era um terror, ele era um terror. Não tinha conversa. O Horus era bicho solto, assim. Ele subia em cima da casa, ele miava, mijava em tudo. Enfim, o Horus era uma complicação total. Até que um dia, muito bravo, falei assim: eu vou jogar esse gato lá fora. Eu bravo, falando com a Natália, tudo. Me deu um estalo, assim, de fazer uma coisa. Eu abaixei para conversar com ele. Eu falei assim: a próxima situação que eu tiver com você, isso já faz uns 12 anos, a próxima complicação que eu tiver com você, eu vou te jogar pra rua. Você tá entendendo o que eu tô falando com você? Vocês vão achar que eu sou louco. Talvez eu seja. Eu vou te jogar pra rua. Não tem mais conversa com você. Ele olhou pra minha cara, com uma cara muito snob, e saiu andando. E veio pro meu quarto. Eu vim atrás dele. Ele foi pra cozinha. E eu engatinhando atrás dele. A Natália é testemunha do que eu tô falando. E a gente ficou nessa ordem de ir e vir, até que chegou um momento que eu engatinhei na frente dele. E ele foi atrás de mim. A gente foi fazendo isso e tal. Foi a partir dali, a gente sentou uma hora, né? A gente voltou pra cozinha, a gente sentou e eu falei assim: espero que você tenha entendido a lição do que eu tô te falando. O chefe aqui sou eu. E aí, a partir daquele dia a gente começou a se entender melhor, né? Ainda respeitando sim a individualidade dele e tudo mais, né? Mas ali a gente passou a se entender muito melhor como tutor, né? Esse negócio de falar que é dono é meio complicado. E, e o pet, vamos dizer assim, né? Então a natureza fala, a todo momento ela fala. Por exemplo, algumas pessoas talvez não vão entender, mas quando o Oxóssi quer falar comigo, quando eu sinto que o Oxóssi está falando comigo, ele manda sempre uma ave, um gavião, uma ave assim, e ele está falando comigo. Ou quantas vezes o próprio Pena Branca, eu tô andando no meio da rua, a Natália Leonora é testemunha disso, tanto de pena que a gente acha na rua, né? São situações de que mostra que a gente tem uma ligação, tem um porquê, alguma coisa acontece, tá? E aí a questão de cura. O que é cura, gente? Cura nada mais é do que você restabelecer o seu corpo, a sua mente e o seu emocional à força original. E o xamanismo tem essa finalidade de trazer você de volta para o seu eixo, tá? Essa é a função do xamanismo, trazer você de volta para o seu eixo. Essa semana me ligou uma moça do Morumbi, com bastante dinheiro, pedindo ajuda. Ela falou assim: olha, eu não consigo mais me mexer, eu tô com muita dor, meu marido me abandonou, eu não tô sabendo lidar com a situação, não tá dando mais. Falei assim: ó, o xamanismo faz isso sim, mas caso você queira, seria melhor te conduzir através de um tarô, através de orientações espirituais mesmo, até pra gente entender o que tá se passando com você. A moça fala assim: eu não aceito esse tipo de conduta, pra mim não vale a pena. Eu falei assim: mas você não tá com dor? Ela falou assim: não, mas pra mim não dá. Pra mim não dá. E desligou. Não quis mais. Às vezes a gente tá muito na porta.
A gente bate na porta da resposta. E a resposta às vezes não vem porque nós não nos permitimos. Eu acredito assim que independente de qual seja a doença, existe uma cura. Existe uma cura. A cura tá ali, é para todos, tá? Então, cabe a nós aceitar a cura ou não. A gente não pode ter o ego inflado, entender nossas próprias verdades. Porque, pense bem comigo, todos nós. Se você tem sua verdade e ela é tão absoluta e é boa na sua vida, por que você está passando por essa situação? Se você tem sua verdade, por que você não está curado? Aliás, se você tem sua verdade, por que você está doente? Existe toda uma explicação por detrás. E a gente tem que ter humildade de saber que nós não somos portadores da verdade absoluta. Existem outras pessoas, outras situações, outros caminhos e ferramentas que vão trazer para a gente aquilo que nós necessitamos. E precisa entender que a sua verdade não está funcionando. Simples assim. Então, cura é você se restabelecer daquilo que você lhe causou. Através de traumas, através de situações, através de ego, de orgulho, de vaidade, de tristeza, de mágoa, tá? Tudo isso provoca doenças nos nossos corpos sutis, nos nossos corpos espirituais e energéticos. O xamanismo é religião? Não. Sinceramente, o xamanismo, no meu ponto de vista, não é uma religião. Ele é uma filosofia de vida. Você vive xamanismo todos os dias. Você conversa com o arroz, você conversa com a água, você acende seu cachimbo, você busca a Deus para estabelecer qualquer coisa, para buscar sabedoria em coisas que às vezes você não acha no mundo terreno, mas você busca sabedoria, para buscar entendimento, para estar ligado novamente à força, porque nessa vida corrida, esse trânsito, essa floresta de pedra, quantas vezes a gente senta no pé da árvore? Quantas vezes a gente corre em volta de uma árvore ali, num parque, alguma coisa? A gente está tão preocupado em estabelecer padrões, padrões de vida, que isso torna a gente pessoas doentes. É engraçado a gente pensar que, por exemplo, nós somos muito descendentes desses africanos e quando você vai... Só me abri para a cura depois que eu decidi perdoar. Ainda não me curei, mas estamos no caminho. Eu digo assim, só a vontade de você perceber que você quer se curar já é metade da cura. Independente do que aconteça para quem aconteça. Metade da cura vem do fato de você querer se curar. Tá? Voltando ao assunto, lá para as tribos africanas, né, para o culto Yorubá, né, culto de nação, como a gente chama, o fato de você ser rico é você ter muitos filhos, é você ter comida, é você poder cultuar a sua espiritualidade, é você honrar os seus ancestrais. Não fala em momento algum que você tem que ter uma Ferrari ou que você tem que ter uma casa no litoral norte, né? Não fala muito dinheiro, nada disso. Nada disso. Isso é uma visão muito conturbada do que a sociedade está trazendo para nós. Lógico que ninguém está rasgando dinheiro. Lógico que ninguém quer passar necessidade por conta de questões de dinheiro, mas existem muitas coisas mais importantes, muito mais importantes, né? Meu pai, minha mãe e outras que vieram antes de mim, eu julgo que eles eram muito mais ricos na questão financeira. Mas hoje eu tenho uma coisa que eles não tiveram: tempo de ficar com a minha família. E minha família é a minha verdadeira riqueza. Ponto. É isso. Não estou nadando em dinheiro, mas não passamos nenhum tipo de necessidade, graças a Deus. E é isso. O xamanismo não é uma religião, é uma filosofia de vida. É entender de onde você veio, para onde você vai, quem são seus ancestrais e o que eles deixaram para você. Quem pode ser xamã? Todas as pessoas que ouvirem o chamado, todas as pessoas que estão participando dessa live no dia de hoje, todas as pessoas que sentem que alguma coisa está esquisita, que existe um mundo invisível à sua volta, que os tambores tocam te chamando de volta para casa,
tem capacidade de ser xamã. Não é tem capacidade, é sua natureza. Ah, mas isso quer dizer que eu tenho que sair curando os outros? Não. Só o fato, o estado de liderança que a gente chama, são para poucos e nem todo mundo precisa disso. É uma responsabilidade que, sinceramente, ela não traz nem status, né? É uma responsabilidade de saber que você tem condições de conduzir algumas pessoas, né? Mas quando a gente fala da questão do xamã em si, ela, ela fala que você tem capacidade de você se curar. E é isso. Nem tudo tá na farmácia. É isso. Né? A sua alma grita. Ela tá tentando conversar com você, mas a gente finge que não é conosco. Né? Tem uma aula que se chama Sombra e Luz e ela fala exatamente sobre isso. Por que, que as coisas não fluem, não acontecem comigo? Por que, que eu tenho tanto azar? Por que, que as coisas parecem tão pesadas? Parece que tudo que eu vou fazer não dá certo. Tem todo uma questão, tem todo um porquê. Isso você vê muito na aula de Sombra e Luz, tá? E por último, o xamanismo trabalha assim incorporado? Não, acabei de falar, né? Só uma questão de transe. Os seus ancestrais falam com você, pra você. A natureza fala com você. Deus fala com você. A espiritualidade fala com você. Como você, seu corpo e sua mente vão interpretar, isso daí uma coisa muito única, individual, tá? Quando foi? Quinta-feira. Não, não, desculpa. Hoje é terça? Ontem? Foi ontem. Foi ontem. Ontem eu tava andando com a Natália no parque e de repente um portal gigantesco se abriu, eu não tava entendendo nada. Fiquei quieto, continuei fazendo minha caminhada. Não entendi o que aquele portal tava fazendo. Mas eu sei assim que a minha vitalidade de um tempo pra cá mudou drasticamente. De um mês pra cá parece que eu sou outra pessoa. Outra pessoa. Tá mais fácil entender os processos da morte do meu pai. Parece assim, foi assim, daqui a pouco eu encontro com ele ali no boteco e tá tudo bem. Quantos de nós tem uma perda, né, muito grande, muito grave dentro da nossa vida? E será que a gente vai ter esse estado de espírito de imaginar que daqui a pouco a gente se encontra? Ah, tá bom, daqui a pouco eu vejo ele ali. Sabe? É uma coisa muito egóica. Dificilmente a gente. E não é só pessoas, né? São situações, casamentos, é, casamentos, empregos, é, mudanças. Tudo isso impacta a gente aqui, né? E por último, eu quero fazer um exercício com vocês. Certo? Vamos lá, se preparem aí. O exercício é simples, não requer muita prática, mas vai falar bastante coisa sobre vocês. Vou tirar aqui até o meu poncho. O que vocês vão precisar desse exercício? Nada. Eu quero mostrar para vocês uma coisa que a gente lida com isso constantemente, mas nunca viu, nunca sentiu, tá bom? Quando você faz uma oração, vocês têm alguma pergunta, né? Desculpa, antes da gente chegar nesse ponto. Enquanto a gente vai se preparando aí, vai se organizando, quero saber se vocês têm alguma pergunta. Querem falar alguma coisa? Amanda e Roger, não sei se eu respondi bem a pergunta de vocês. Bruna, não sei se vocês têm mais pergunta, pode se manifestar. Sueli, se quiser comentar alguma coisa. Neise, se você tiver alguma coisa para comentar, perguntar, pode ficar à vontade. A Lara. Vou tomando uma aguinha enquanto isso. Gabriel, vou fazer uma pergunta aqui. Gabriel, você que é tão ligado à espiritualidade, quer dizer que você não sofre? Quer dizer que as coisas sempre dão certo para você? Gente, eu sou humano. Eu sou humano. A coisa acontece a todo momento. Tem dia que eu fico bravo, tem dia que eu fico frustrado, tem dia que eu brigo com os guias.
Tá entendendo? Eu brigo com os guias, hoje eu não tô afim de conversa com vocês, não. Vocês pisaram na bola comigo, não sei o que, não sei o que lá. É uma relação extremamente engraçada. É uma família, né? É uma família. A espiritualidade em si é uma família. Ela traz muito dessa conotação e tudo mais, né? Então eu tenho sim os meus momentos esquisitos de ser, né? Teve época que eu juntava todas as coisas dentro do xamanismo dentro da minha bolsa, eu jogava naquele canto falando, não quero mais saber disso daí não, sai daqui. E tocava o bonde, passava uma semana, duas, já tava de volta lá lambendo. Eu sou. Eu sou refém da força. Essa é a realidade. Eu não. Eu sou refém por querer, né? Ainda tem isso. Eu sou refém por necessidade interna, né? Uma necessidade interna. Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Eu quero fazer esse exercício com vocês para mostrar para vocês que força existe e vocês têm capacidade de lidar com ela. Tudo depende de treino, tudo depende de foco, né? Tudo depende dos objetivos que vocês têm para vocês. Vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa entender é que o processo mais básico do ser humano para lidar com a questão da força é uma coisa que a gente chama de magnetismo. O magnetismo, ele tudo que tudo que existe tem seu campo vibracional, seu campo magnético e tudo mais, tá bom? Vou pôr uma musiquinha aqui, hein? O lance é o seguinte: quando você vai fazer uma oração, um pedido, uma oferenda, não importa como você se comunica com a espiritualidade ou com Deus, é importante que você coloque um pouco da sua energia para essa finalidade. Não vai dar para mim ver de todos, né? Mas existe uma forma da gente manifestar essa força e lidar com ela, tá? O lance é o seguinte: vamos para a prática. Eu quero que vocês juntem a mão de vocês na frente do coração aqui, do chakra cardíaco, mas você não vai encostar. A mão fica livre. E uma outra coisa é os seus cotovelos. Ele não fica assim, duro. Ele fica leve. Tá bom? Eu quero que vocês fechem os olhos de vocês e vão ouvir minha voz. Tá? Então, o que eu quero? Conforme você fecha os olhos e põe suas mãos em contato uma com a outra, eu quero que você imagine que sua energia toda do seu corpo vai fluir para dentro da sua mão e pouco a pouco você vai criar uma esfera de luz, de força, tá? Vocês vão fechar os olhos e vão sentir e ver essa esfera, tá? É sua energia, não tem energia espiritual, não é guia, não é mentor, nada, é você. É você, tá bom? Então junta lá suas mãos, infla essa sua energia para dentro da sua mão e vocês vão fazer uma esfera do tamanho de uma bola de futebol, tá? Então imagina mais ou menos aqui, né? Uma bola de futebol, tá bom? Vamos lá. Essa esfera ela vai crescendo, né, aos pouquinhos. Uma bolinha de gude, uma bolinha de ping-pong. Ela vai crescendo, crescendo. É importante que você sinta a energia fluindo entre elas, tá? Entre as suas mãos. E aí, vocês vão deixar essa esfera crescer até que ela fique do tamanho de uma bola de futebol. Quando ela tiver no tamanho de uma bola de futebol, que você estabilizou essa energia, eu quero que vocês façam um teste muito interessante, que é tentar pressionar essa bola, ver o que acontece. E também tentem afastar a mão para ver o que acontece.
Feche os olhos, vejam qual que é a cor dessa esfera. Tentem ver todo o seu corpo através desse exercício também, né? Não é ver só a esfera, tenta ver seu corpo. A concentração é muito importante nesse momento, tá? Mantenha lá a esfera, deixa ela lá, sustenta a sua mão, não deixa a mão ficar balançando, nada disso, a mão bonitinha parada. Ah, e o mais importante, a sua mão tem que estar em formatinho de concha, bem fechadinha, tá bom? Faz assim. Se você tentar fechar a sua mão, o que que acontece? Quero o relato de vocês aí. Se você tentar fechar a sua mão, o que acontece? E se você tentar puxar a sua mão, o que que acontece? Fala aí pra mim. Vamos tentando. Mais 2 minutinhos para vocês ir tentando fazer exercício. Aqueles que já terminaram, tragam relatos para mim. A mente, irmão. A mente, muito. Tem que relaxar a mente. Pensa coisas boas, pensa coisas alegres, coisas que te tragam bem-estar. Pode ser uma comida, pode ser uma canção, pode ser um perfume. Aquieta a sua mente. Fala pra ela, quem manda aí é você. E vai tentando outra vez. E o fato de você não conseguir me explica muita coisa. E a gente já sabe qual que é o seu caminho de lidar com você, trazer você de volta. Enquanto vocês vão fazendo, quero comentar o seguinte com vocês. Os índios têm uma coisa que se chama resgate de almas. O que que o índio acredita? Ele acredita que após todo o processo, um processo traumático, você perde uma fração da sua capacidade. É isso mesmo. A Bruna tá indo pelo caminho. É isso mesmo, Bruna. Então o índio acredita que toda vez que você passa por um processo traumático, você perde uma fração da sua capacidade. É a mesma coisa que você derrubar um vaso no chão e achar que vai encontrar todos os caquinhos. E mesmo com todos os caquinhos, você vai ficar 100%. Não é assim. O resgate de alma tem a finalidade de trazer de volta a capacidade original. Então o guia, o mentor, o xamã mergulha com você. É normal, Bruna, é normal. Ele mergulha com você naquele trauma, ajuda você a se curar daquela situação, é quase como uma regressão, né? Ele ajuda você a curar você daquela situação e traz de volta o fragmento da sua alma que estava faltando para o todo, tá? Muitas das situações traumáticas que a gente pode não levar em consideração, geralmente questões familiares, questões financeiras e tudo mais, perdas, morte, esse tipo de coisa, geram essa sensação traumática, tá? E geralmente tem para tratamento, a gente indica esse resgate de almas. Mente muito agitada para fazer esse tipo de
de exercício, ela é horrível, tá? Então, isso daí. E outra coisa, dificilmente alguém consegue fazer de primeira, tá? Dificilmente, dificilmente, dificilmente. Geralmente, são muitos treinos constantes, diariamente. Geralmente, a ansiedade atrapalha muito, que a Natália tá falando, concordo. Geralmente, a gente faz esse exercício diariamente. Em um mês, vocês começam a ter sonho lúcido, mais contato com a natureza, desenvolve um autocontrole, ajuda na ansiedade. Ele é quase uma meditação, mas é uma meditação ativa, né? Mas para que serve esse exercício? Quando você vai fazer um banho de ervas, quando você vai fazer suas orações, quando você vai fazer pedidos, né, suas oferendas, é esse tipo de energia que vai. E se você não consegue ter um domínio sobre esse tipo de energia, às vezes o que você vai fazer fica vazio. E aí, ficando vazio, a resposta não vem. São coisas que, por exemplo, que quando você vai ofertar uma água para o seu anjo da guarda, que se você colocar suas mãos juntas, fazer sua oração corretamente, você magnetizou a água. E através dessa água magnetizada fica muito mais fácil o guia, o mentor, o anjo da guarda ter comunicação com a gente aqui no plano material. Esse exercício é de suma importância exatamente para essa finalidade, tá? Ele serve para isso, para te mostrar qual que é o seu real potencial, para onde vai sua força, o que você deve fazer com ela, tá? Por isso que muitas pessoas com um grãozinho de areia faz muita... A velhinha que eu sempre tô falando dessa velha, coitada. A velha que tá lá no meio da roça pega um galho de arruda. Ela tem domínio da força. Então com um galho de arruda ela faz horrores. Ela quebra a demanda, ela faz demanda, ela faz. Porque ela tem noção e conhecimento sobre a sua própria força. E nós nos tempos de hoje nem sabemos o que é a força. Como lidar com a força. Que energia é essa? Nossa energia natural, tá? Então esse exercício serve para essa finalidade. Vai pegar uma vela, junta suas mãos, deixa a sua energia fluir. Para que é isso? Você tem a alavanca, né? Já tem o apoio. Para onde que isso daí deve ir? Foi o que eu falei ali atrás, né? Você tem o prego e você precisa que esse prego entre dentro dessa madeira. Você tem a consciência de que fazer, tem a força para fazer, mas não está tendo a ferramenta. E a ferramenta é importante, porque é ela que vai permitir que você alcance seu objetivo. Ela não é a questão principal, ela é parte da questão. Então, esse exercício que eu falo dessa esfera de luz, ou simplesmente sem exercício, sem esfera de luz, é olhar o seu corpo de luz, permite ter sonhos mais lúcidos, mais calma, saber lidar com a sua energia, porque ela comece 100% lá no começo do seu dia e termine com 30% e você bem, com bem-estar e tudo mais, tá? Essa é a finalidade. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta sobre o exercício? Pessoal, a ideia é a seguinte, a partir agora de junho, julho, eu vou abrir mais uma turma de xamanismo, né? Para algumas pessoas que estão à distância vai ser workshop, para algumas pessoas que estiverem próximas vai ser vivência realmente, né? Vai ter iniciações e tudo mais. O conteúdo é o mesmo, a prática é diferente, tá? O valor provavelmente vai ficar em torno de uns R$50 por aula. A gente vai ter uma aula por mês, provavelmente entre 10 e 12 aulas, tá? O curso vai ser apostilado, certificado e vamos ter uma live, né, para tirar... Vocês vão ter o contato direto comigo para fazer as perguntas, né, dentro do grupo. E vamos ter as lives, a aula em live, né? Por exemplo, essa aula de hoje tem apostila, né? Então vocês podem entrar em contato comigo caso queiram esse pedaço dessa apostila. O curso vai ser apostilado, como eu falei, e parte dessa renda vai ser redirecionada para o nosso terreiro, né? A fim de
lidar com a burocracia humana. Aluguel, água, luz, material, velas, esse tipo de coisa. Tá? Assim que eu abrir, eu e a Natália vamos organizar isso em breve. E assim que eu abrir, vou postar aqui para vocês. Tá bom? Vocês querem perguntar alguma coisa, falar alguma coisa? Eu vou deixar essa live gravada no YouTube, tá? Eu vou deixar essa live gravada no YouTube. Caso perderam algum fragmento ou ficaram com alguma dúvida, ou queiram rever, né, essa live, o exercício e tudo mais, vai estar lá. Tá certo? Tem alguma coisa para falar, pessoal, Natália? Só isso? Gente, eu agradeço e abençoo que a força dos nativos, que a força dos nossos ancestrais nos preencha hoje e sempre. Que a gente esteja em comunhão com a nossa grande força, com a Mãe Terra, com os nossos guias, com os nossos mestres e mentores, né? E que nossa energia espiritual, nossa energia emocional, nossa energia psíquica, né, mental, seja restabelecida. Que assim seja. Obrigado pela presença de todos, valeu pela força, valeu pelo incentivo. Espero vê-los mais vezes aqui, tá bom, gente? Muito, muito obrigado. Fiquem com Deus, viu? Obrigado. Arro, arro, arro. Obrigado, gente.